Bom, o look da live de hoje é pijama, como vocês estão vendo, com um pacotinho aqui no colo, um pedacinho do meu pacotinho aqui. Vamos lá, vamos falar o motivo dessa live, mas vamos explicar para as pessoas que mandaram N julgamentos, né? Ah, mas você vai fazer uma live hoje, porque você não curte o seu momento? Gente, eu sempre deixei muito claro aqui nas mídias sociais que o meu trabalho ele tem uma importância muito grande na minha vida, tanto quanto a minha família. Então, estar aqui com vocês é curtir o meu momento. Compartilhar esse momento com vocês é uma forma de curtir esse momento. E uma outra coisa que eu falo muito para os meus alunos é que os seus filhos nunca sejam desculpa, que eles sejam a sua razão. Eu seria uma hipócrita de adiar a Maratona 2020 por causa da minha filha, né? Sendo que ela é a razão disso tudo, os meus filhos são a razão disso tudo. Então eu tenho um compromisso com o meu mentor, que é de fazer 5 lives por semana, e o mesmo compromisso que eu quero que os meus alunos tenham comigo é o que eu tenho com ele. Por isso eu tô aqui hoje, pra gente bater um papo e marcar presença aqui, para vocês conhecerem a Bela também. O que eu quero conversar com vocês hoje é sobre sonho, tá? Sobre sonho, persistência e o que fazer quando a gente não tem o que fazer, quando a gente não tem controle da situação. Eu achei muito pertinente falar sobre isso porque é um assunto que enquadra perfeitamente no que eu passei, a questão de ter um sonho, de persistir atrás desse sonho e ter que entender que algumas coisas fogem do nosso controle. E isso é o que a maioria de nós estamos passando com essa situação do Covid-19. Então eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu vou tentar passar a Bela aqui pro papai dela. Vamos ver se ela vai ficar. Depois eu mostro ela para vocês. Quando eu vou voltar um pouquinho na história para vocês entenderem. Quando eu tive o Benjamin, eu tinha o desejo de ter um parto normal, mas eu não tinha o estudo, eu não tinha estudado suficientemente para brigar por ele, tá? Aí acabou que quando eu tava com 40 semanas, o médico optou por uma cesárea, eu aceitei como uma melhor opção e realmente foi um parto muito legal, foi uma cesárea humanizada, eu fui respeitada dentro do que eu entendia que era o correto. Quando eu engravidei do Oliver, há um ano, ele tá com 1 ano e 7 meses agora, né? Um pouco mais de 2 anos atrás, eu tinha estudado muito mais sobre o parto normal e eu tinha muita clareza dos meus desejos. E assim eu e meu marido fizemos, a gente continuou estudando e decidindo o que a gente queria pro parto do Oliver, mas infelizmente não aconteceu nada do que a gente queria. Foi muito desagradável, a gente acabou caindo numa cesárea de emergência, segundo a médica, e o tratamento foi muito ruim, a experiência da cesárea foi muito ruim, e isso dificultou até na minha recuperação. A gente tinha decidido que teria só 2 filhos naquela época, e depois de um tempo me deu uma vontade muito grande de ter o 3º filho, porque eu queria muito. Agora eu vou entrar na parte do sonho, né? Que é o tema dessa live. Eu queria muito ter a experiência de parir um filho, de ter um parto decente. Então nós decidimos por ter a Bela. E aí a gente estudou mais ainda, a gente descobriu a necessidade de ter uma equipe qualificada para nos acompanhar nesse processo. Então a gente tinha uma obstetra que aceitava o nosso desejo, entendia o nosso desejo e respeitava. A gente tinha uma equipe para o parto domiciliar, que era a Dorise, a Priscila, que são enfermeiras obstetras, e a Ana Paula Lanza, que foi minha doula. E a gente andou muito bem alinhado durante esses 9 meses, essas 40 semanas, com as minhas vontades e o que era bom para a Bela, sempre estudando junto as possibilidades. E o meu sonho foi se tornando realidade. Ele foi podendo acontecer pouco a pouco. Quando eu cheguei nas 40 semanas, agora no sábado, né, minha bolsa rompeu e
eu já sabia que tendo um rompimento de bolsa fora do trabalho de parto, tudo ia ficar um pouco mais difícil, mas vem a parte da persistência. Eu queria muito aquele parto, daquele jeito que eu sonhei, que eu idealizei, que eu e meu marido sonhamos e idealizamos, e a gente teve o apoio de toda essa equipe que a gente contratou para nos acompanhar. Então, de sábado para cá, a gente veio vivendo esse rompimento de bolsa, as contrações que vinham, iam embora, de repente elas vinham e engrenavam, e a gente achava, nossa, é agora. Aí quando vê, tinha 3 centímetros de dilatação, e quando eu pensava em desanimar, e vinha essa minha equipe e falava assim, nossa, de jeito nenhum, você está evoluindo super bem. A equipe foi fundamental. Então, o que eu aprendi com essa parte do meu parto? Que se você tem um sonho, ele não vai cair do céu. Você não vai realizá-lo esperando as coisas acontecerem. Você precisa ir atrás de coisas que vão te dar condições de realizar o seu sonho. Então, foi o que a gente fez desde que o Oliver nasceu e a gente decidiu ter outro filho. Pensando num parto da forma que a gente queria, a gente foi buscando soluções para cada um dos problemas que viessem a acontecer. Então, por ter corrido atrás de informação da equipe certa, das pessoas certas para estar com a gente nesse momento, a gente pôde viver uma experiência maravilhosa de quase parto domiciliar. E aí eu vou continuar contando a história para vocês. Ontem de manhã, eu efetivamente entrei na fase ativa do parto. E, gente do céu, não vou mentir para vocês. É uma dor que eu nunca imaginei sentir na vida. E graças a Deus que mais uma vez eu tive essa equipe do meu lado, me dando suporte. Porque o negócio ia aumentando, intensificando. E eu, Senhor, o que eu vou fazer? Eu não aguento mais tanta dor. E aí, o que eu aprendi nessa etapa do meu trabalho de parto? Eu tinha uma ideia fixa de que eu era uma pessoa super resistente à dor e que eu não queria uma analgesia, eu queria um parto natural em casa do jeito que eu programei. Não existe nada de errado se no meio do seu propósito você descobre que alguma coisa é mais forte do que você imaginava e você tem que redesenhar suas estratégias. Isso não te faz uma pessoa pior. É claro que nos momentos em que eu falei assim, eu preciso de uma analgesia, eu quero desistir, eu quero ir para o hospital, ao mesmo tempo eu brigava com outro eu que falava assim, poxa, você vai fracassar na sua última chance de ter seu parto dos sonhos. E aí eu persistia mais um pouco, mas hoje eu entendo que a gente tem que ter muita sabedoria para entender o nosso limite real, sabe? E não é você trazer um limite real para sua vida para ser uma desculpa, mas é um limite real que vai te falar até onde você realmente consegue ir. E quando chegou nesse meu limite real, eu já tinha combinado tanto com a minha doula quanto com o meu marido, que se eu pedisse para ir para o hospital, eles tinham que me segurar lá o máximo possível, porque possivelmente na hora da dor eu ia deixar a dor falar mais alto. E eles foram fazendo isso lindamente até aquele momento. E aí chegou num ponto que eu não aguentei mais, eu levantei, comecei a pôr a roupa e falei, eu vou para o hospital de qualquer forma, eu não aguento mais, eu não quero saber, não quero nem saber quantos centímetros de dilatação para eu ter falsas esperanças, eu quero ir embora. E aí, enquanto eu arrumava, a Doris chegou e aí ela falou, você tá com 6 centímetros, tá tudo super favorável. E aí uma voz mais forte que eu falou, não importa, pode estar super favorável, ainda falta 4 centímetros de dilatação, eu não consigo e eu preciso assumir para mim que chegou a hora de eu pedir outro tipo de ajuda. E aí, mais uma lição que esse parto veio dar na minha cara, né? Você não consegue sozinha, você precisa reconhecer que tem horas que você precisa de alguém, que você precisa de ajuda e que nem sempre você vai ter controle da situação. E tá tudo bem, desde que você não use isso como desculpa na sua vida. Então, eu tava certa de que aquilo não era uma desculpa para mim e que eu realmente precisava vir para o hospital.
E aí já tinham dado 63 horas de bolsa rompida. Eram 63 horas sem dormir. Eu tava muito surtada. Meu Deus, como eu gritei com as meninas, que elas estão até ao vivo, pedindo desculpas ao vivo pra Priscila, pra Ana, pra Dorise. Como eu gritei com elas, até pro meu marido. Mas meu marido não vou pedir desculpa não, porque ele fez parte disso tudo aqui. Então, a gente chegou aqui no hospital, a minha obstetra já tava aqui. E aí ela falou assim, ó, a situação tá muito favorável, vamos fazer uma analgesia e ver quanto mais você aguenta. Aí a gente fez a analgesia, a dor foi embora, foi lindo. E isso ajudou a gente pensar mais claramente. Porque na dor eu não ia conseguir pensar. Eu não ia conseguir tomar decisões em prol do meu sonho. Anota essa aí, gente. Não adianta, se a gente está no meio do furacão, num momento de dor da nossa vida, seja física, seja psicológica, não adianta a gente querer achar solução naquele momento, porque a gente provavelmente vai jogar nosso sonho fora sem ter clareza de tudo que dava para fazer. Então, a doutora Mandai, ela me convenceu de que a melhor opção era tomar uma analgesia e a gente ia conversar. Fiz anestesia, a dor foi embora e a gente fez um exame para ver como é que tava o coraçãozinho da Bela. E, gente, o coração dela, ela tava tão cansada quanto eu. A gente tava muito cansada, então o coraçãozinho dela tava desacelerando em algumas contrações. A gente tava muito, muito cansada. Só que a médica, a importância de você ter uma equipe que acredita no seu sonho, que te impulsiona no seu sonho. Ela podia ter olhado aquele exame e falado assim, vamos para uma cesárea agora. Ela falou assim, vamos rodar esse exame de novo? Rodou o exame de novo, deu mais uma alteração. Ela chamou a pediatra da Bela, conversou com ela. E então ela me chamou e falou assim, Nina, tem um caminho muito longo para a gente percorrer. Ainda são 4 centímetros. Já tinha passado 1 hora da anestesia, as dores já estavam começando a voltar. E aí ela falou que, olha, eu acho que a gente não vai conseguir. E aí eu consegui perceber naquele momento que a gente só ia adiar o inevitável. A cesárea era inevitável. E o que eu imaginei que eu fosse sentir, tipo, nossa, se eu tiver que entrar para uma cesárea vai ser o fracasso da minha vida, eu me senti a pessoa mais sábia do mundo, por eu não sentir esse peso, essa culpa. Por eu ter chegado até onde a gente chegou e conseguir entender que ali não era mais a minha vontade que ia contar. E que eu não estava matando o meu sonho fazendo uma cesárea. Eu estava me adequando a uma situação em que eu não tinha mais controle. E eu sei que isso pode acontecer na sua vida e talvez esteja acontecendo agora, nesse momento onde a gente não tem controle. A gente não pode ir lá e tirar o Covid-19 com a mão. Então, a gente tem que adaptar as melhores soluções. E a melhor solução naquele momento foi uma cesárea maravilhosa, onde eu vi minha filha nascendo. A médica, na hora que foi tirar ela, perguntou, você quer ver ela nascendo? Eu quero ver ela nascendo. Tudo que eu não tive direito na minha outra gestação, eu pude ver ela nascendo. Ela veio direto para mim. Ela poderia até ter ficado mais tempo comigo, mas eu fiquei bem... Eu estava muito, muito, muito cansada. E eu não senti culpa na hora de falar assim, gente, pode levar ela, porque eu não aguento mais. E eu dormi, enquanto a equipe estava me costurando, eu dormi, porque eu estava muito cansada. E aí a Bela foi ficar com o pai dela, até eu recuperar da anestesia. E hoje a gente está aqui no hospital, tudo que eu falava que eu não queria, mas está sendo bom para ela. Agora, nesse momento, a gente está aqui por ela, né? Porque como foram muito tempo de bolsa rota, alguns exames deram um pouquinho alterados, mas em breve a gente vai sair daqui. E eu queria compartilhar com vocês esses ensinamentos que eu aprendi e que eu pontuei aqui ao longo da nossa conversa, né? O primeiro de todos, para quem chegou depois, é que seus filhos nunca sejam desculpa, que eles sejam a razão. Eu tenho uma desculpa muito grande nas minhas mãos para não aparecer aqui às 20h20. Eu tenho certeza que todos vocês entenderiam se essa semana, ao invés de ter 5 lives, tivesse 3.
Só que eu não ia entender, eu não estaria satisfeita comigo, com o compromisso que eu fiz com o meu negócio, que é uma coisa muito importante para mim. E eu tenho condições, eu tinha condições de gravar. Então seria realmente uma desculpa. E a minha vida, eu comecei esse ano com a frase que eu trouxe para vocês milhões de vezes: chega de desculpa. Que dia vai ser o basta de vocês para dar desculpa? Sabe? Eu me comprometi com o meu mentor. Cadê minhas alunas que se comprometeram comigo a serem casos de sucesso? Vamos, gente, não dá pra gente se auto-sabotar. A vida é tão difícil, ela já põe tantos empecilhos no nosso caminho para fazer isso por nós, que se a gente se auto-sabotar, aí que o negócio vai ficar feio mesmo. Porque é fácil disso acontecer, sabe? Então, assim, muita gente me mandou mensagem depois que eu postei que ia ter live hoje, que era um absurdo, que eu tinha que estar curtindo a minha família, que isso era surreal e bababá. As mensagens que vocês sabem que eu sempre recebo, né? Então eu quis começar essa live falando o porquê, o meu porquê de estar aqui. Não é tanto o compromisso com vocês, mas o compromisso comigo mesmo. Compromisso com o meu negócio, que é uma coisa que é muito importante para mim. E a Bela não está sofrendo em nada com isso. Ela está dormindo aqui lindamente com o pai dela. Bom, outra lição, né, que eu tirei disso tudo é não desistir do seu sonho, mas não acreditar que seu sonho vai cair do céu, porque não vai. Se você quer alguma coisa, você tem que planejar, você tem que ter metas, você tem que correr atrás, você tem que ver quem são as pessoas que você precisa que estejam com você nesse período para você realizar o seu sonho, senão ele não vai acontecer. Papai Noel deixou de existir há muito tempo. Aquele sim, deixava o seu sonho, o seu presente debaixo da sua cama da noite pro dia. Na vida real isso não existe, a gente precisa de planejar. Então, de acordo com o sonho que você tem hoje, pega um papel e uma caneta, escreve aí quais as metas que você precisa atingir, que você precisa bater para alcançar o seu sonho. Tenho certeza que não vão ser poucas, mas quando você coloca no papel, você tem uma clareza de cronograma do que você precisa fazer, quem você precisa envolver nesse seu sonho, para que você acabe conquistando o que você quer. Sem planejamento, com certeza eu acabaria num parto muito parecido com o do Oliver, onde nenhuma das minhas vontades foram respeitadas. Outra coisa que eu aprendi é que tá tudo certo você descobrir que você não dá conta mais, mas que isso não seja uma desculpa, que seja real, que você realmente esteja no seu limite físico e emocional. E aí você pede ajuda de alguém que está de fora, que pode te fazer te enxergar mais claramente a situação. Eu poderia ter chegado aqui no hospital e a médica ter me feito enxergar, a partir daquela analgesia, que faltava só 4 centímetros de dilatação, faltava pouco tempo comparado com as outras 63 horas que já tinham passado. Ou ela poderia me enxergar o que aconteceu, que era a melhor solução, ela vendo de fora. A melhor opção é essa, de acordo com as suas condições e as condições da Bela. E a última lição de tudo é não brigar não brigar com a situação, não brigar com você quando você percebe que você não tem o controle. Quanto mais a gente desenha metas, objetivos e envolve pessoas, lá naquele ponto anterior, mais a gente acredita que tem controle da situação. Em tese, a gente tem mais controle, mas não significa que a gente tem um controle absoluto. Tanto que, né, mesmo planejando por tanto tempo esse parto, uma ideia de parto domiciliar maravilhosa que eu tinha na minha cabeça, tiveram pontos em que a natureza não permitiu que acontecesse. E quando isso acontecer, quando você perceber que você não tem controle da situação, é você tentar enxergar a melhor opção diante disso tudo e tirar o melhor proveito da situação. Já que eu não consigo A, como que eu vou chegar até B? Ou então, teve uma vez que, acho que foi a Jana que me falou, que alguém perguntou pra ela assim, qual que é seu sonho? Ela, ganhar dinheiro com o meu negócio. Aí a pessoa falou pra ela, não, esse não é o seu sonho não é ganhar dinheiro com o seu negócio.
Você quer ganhar dinheiro para realizar um sonho. Então, até essa forma de ter clareza do que você quer. Então, qual que era o meu sonho? Ter uma assistência humanizada no nascimento da minha filha. Ela poderia ser via parto natural, via parto normal no hospital, parto domiciliar. A forma que eu gostaria que fosse era um parto domiciliar, mas o caminho que eu percorri para chegar no meu sonho, assistência humanizada para minha filha, para o nascimento da minha filha, foi outra forma, foi a forma B, mas eu atingi o objetivo. Isso vai te ajudar a não se frustrar quando você não tiver controle da situação. Ah, você tá falando para 52 pessoas, filha. Oh. Olha lá o povo, filha. Ah, não chora, eu sou tímida, gente. Eu sou uma digital influencer muito tímida por enquanto. Gente, então eu vou deixando vocês. Essa live foi mais curtinha mesmo. Eu não quero incomodar os outros quartos, porque eu não tenho noção da altura que eu tô falando aqui. Um beijo enorme, amei compartilhar esse momento com vocês, foi tudo muito sincero. Obrigada, Dorise, Priscila, Ana, Amandai, Manu, as pessoas que estavam, as profissionais envolvidas nesse processo todo do nascimento da Bela. Muito obrigada a todo mundo, obrigada meu marido que ficou ali às 60 e muitas horas e continua aqui. Deixa eu ver, ele não vai querer aparecer. Ele continua ali me acompanhando. E eu vou ficando por aqui, então. Um beijo grande. Se Deus quiser, a live de amanhã não vai ser daqui do hospital. Um beijo, gente. Obrigada por todas as mensagens que vocês estão mandando. Tá fazendo muita, muita, muita diferença.